Nós temos neste dia, junto com todas essas questões, essas dores, esses dramas relativos à mãe, desde a mãe que a gente perdeu, até a mãe que perdeu os seus filhos, até essa mãe que é julgada, ou até essa mãe que é santificada para que não seja mulher, no meio disso tudo, nós temos uma coisa horrível, que é essa questão do caso do menino Henrique. Por que eu fico trazendo essa situação para vocês? Porque as pessoas não querem ouvir isso, porque uma criança morreu e não querem mais conversar sobre isso, mas em fazendo isso, nós temos uma mãe neste momento que está presa, ela carrega as culpas dela, ela carrega as confissões das coisas que ela não conseguia perceber, mas ela vem sofrendo exatamente como uma mulher vilipendiada, como essa samaritana com quem Jesus teve a alegria de se encontrar, mas que os pregadores vivem fazendo o destrabalho de a difamar. Ah, a samaritana era mulher de vida fácil. Ah, é a Monique, estou falando da Monique. A Monique fez selfie no dia que o menino, depois que o filho foi enterrado, e a gente vai se prendendo as imagens, aquela coisa toda. E o que a gente vai constatando? Os processos relativos à morte do menino Henrique, não sei se você está sabendo, eles foram decretados pelo Ministério Público para correrem em segredo de justiça. Aí esses termos jurídicos atravessam os nossos dias e a gente não percebe o jogo, o ardil, a loucura que está sendo praticada contra uma mulher que o caso dela veio à mídia, mas está sendo praticado o tempo todo contra várias mulheres. Por exemplo, processos que eu posso citar para vocês que correm em segredo de justiça. O da Mariana Ferrer, aquela que foi humilhada pelo advogado do seu estuprador. Temos o processo daquele biólogo que triturou a esposa ali na frente das câmeras, né? Que é pancada para tudo quanto é lado, quebra ela todinha, e aí ele a joga do quarto andar. Eu nem sei se isso ocorreu em segredo de justiça, mas houve uma tentativa dos advogados de fazer isso tudo correr em segredo de justiça. Enfim, nós temos processos. Para que existe o tal do segredo de justiça? Ele existe para que determinadas questões pessoais, íntimas envolvidas no processo não venham para a opinião pública. Mas, e quando tem um ser humano sendo injustiçado, como esta nossa mulher samaritana, pela fama? Não é que ela é assim, é uma fama que a pessoa tem. A gente está falando de uma mulher digna, que perdeu o seu filho de maneira inusitada, porque ela estava dopada quando o seu marido triturou e matou o filho dela. E ela acorda sem saber o que está acontecendo, leva o menino para o hospital, né? E ela vai relatando isso tudo, mas o mais interessante é que o tempo todo um bando de macho, do advogado aos procuradores, lá o pessoal do Ministério Público, eles simplesmente calam a boca dela. E você não precisa gostar de Monique, você não precisa concordar com o estilo dela ser mãe. Todas as mães que me assistem agora sabem que todos nós temos erros. Aí a sociedade quer julgar uma mulher porque ou ela é quenga ou ela tem que ser santa, ela só não pode ser mulher, né? E o que a gente precisa fazer é esse estilo de Jesus, de deixá-las falar. A justiça no Brasil está corrompida, os meios jurídicos estão corrompidos, porque para mim é uma corrupção não deixar essa mulher falar. Porque ela dá todos os fundamentos do porquê da fala dela. Eu também vou achando estranho as atitudes do Leniel, o ex-marido dela. Não estou dizendo que ele seja um homem mau, estou dizendo que assim como ela estava orientada por advogados da família do Jairinho a ter de omitir tudo e ela não estava entendendo o que estava acontecendo, certamente o Leniel está recebendo orientações dos seus advogados para dizer o seguinte: olha, não fica dando razão para sua ex-esposa não, porque se você der razão para ela, certamente isso pode se voltar contra você. Então ele agora está percorrendo a estratégia de banalizá-la. As amigas dela sabem que ela nunca foi vítima. Essas coisas todas. E na verdade, em certas situações, ninguém sabe de nada. Eu não tenho nem garantia de que meus filhos me conheçam. Porque às vezes a intimidade, sem a gente perceber, pode ser a forma mais elaborada de não conhecimento. É tão íntimo e tão estranho. Isso acontece nos melhores relacionamentos, né? Só que quando se trata de avaliar uma mulher, o direito vira moralista. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o delegado impede
a Monique de falar, o Ministério Público impede, aí o Ministério Público a condena por homicídio triplamente qualificado, e eles colocam lá as 3 qualificadoras. E assim, de graça, por quê? Porque ela é uma mulher que tinha características femininas, que ela era vistosa, que ela tinha certa cultura, ó, mulher samaritana. Ela tinha certa cultura, ela sabe registrar o que ela está podendo registrar, e aí a mulher que não tem alguma cultura, ela acaba não sabendo como pedir socorro, e aí ela vai ser recriminada por isso. Ah, tinha que ser mulher, não estudou, agora aguenta. É o caso da maioria das mulheres quando você vai à prisão, elas estão lá sem o poder, sem saber o que está acontecendo. E quando a mulher tem cultura e resolve escrever da segurança da sua prisão, porque a prisão acabou virando a segurança para ela, né? Ah, você sabe escrever, isso está de estratégia. E qual é a resposta para isso tudo? É só irem atrás dos rastros que ela está colocando na carta. Agora, eu que tenho estudado as mensagens que eles estão descobrindo, o que foi falado na grande mídia, as suspeitas que eu já tive como psicólogo. Ah, que suspeita que eu tive como psicólogo. Na hora que eu vejo os jornalistas todos entrevistando o casal, eu olhei assim, tá tudo errado isso aí. Por que eles estão entrevistando o casal? Queria ver essa mulher dando entrevista sozinha. Aí vem analistas, vem psicólogo, vem neuropsicólogo, criminalista, etc. Falar dos traços dela, que ela estava mentindo. É claro que ela estava mentindo. Ela estava lá dando entrevista ao lado do assassino do seu filho. E aí quando você vai ver o que ela está relatando nas cartas, que a polícia não quer deixar você ler, vou deixar aqui o link de algumas que eu vou mencionar aqui, para você lê-las com detalhes. O relato de uma mulher samaritana. O que é isso? Tem fama de ter uma vida que não presta, mas na verdade é um ser humano digno. Senão Jesus não se aproximaria desse tipo de gente. Né? E aí o que acontece? Quando você vai lendo as cartas, tá tudo muito coerente. E fica muito claro que, mais do que inclusive está sendo monitorado ali pelo Jairinho, o assassino do seu filho, ela estava passando por uma pressão de advogados tradicionalísticos da família. Ela estava sendo gentilmente ameaçada por uma família tradicional do Rio de Janeiro, do coronel Jairo, pai do doutor Jairinho, uma família tradicionalística, influente. Eu já disse e repito, isso está parecendo muito com a vibe do que aconteceu nos processos do João de Deus, lá em Abadiânia, em Goiás. Porque esse estilo de agir do Ministério Público, esse estilo de agir do delegado, está parecendo assim, uma família influente determinou algumas coisas. E aí o que foi determinado? Que o processo corresse em segredo de justiça. E aí esse segredo de justiça veio apenas para favorecer os intestinos da família do Dr. Jairinho. Mas ao mesmo tempo tem a missão de encobrir toda a verdade que a Monique quer relatar. Ela chega a dizer nas cartas dela, por exemplo, que o que chegou a nós como o casal não foi a reconstituição do crime. Ela está dizendo que o advogado à época da família, que ela disse que ganhou 2 milhões de reais para fazer esse processo, ele exigiu que ela não fosse na reconstituição, porque ele já sabia que quando ela chegasse lá, ele ia colocar tudo a perder, porque no começo ela não estava entendendo o que está acontecendo. Por que eu tenho que contar uma versão única? Por que eu tenho que dizer isso que esse advogado está falando? Porque até então ela estava achando que ela acordou com o filho dela morto. Então ela não estava entendendo que tinha que ter uma história fabricada pelo advogado dessa família tradicional, que há outros crimes nas costas dessa família, dos milicianos, não na dela. Né? Ou seja, ela foi um ser humano, que pode acontecer com todos nós, a gente se pode flagrar envolvendo-se com estelionatários, com pessoas amorosas que entram na sua vida para te destruir. E ela foi envolvida com isso, só que isso tudo dentro de uma família miliciana, que é um problema sério do Rio que chegou ao Planalto, que está coordenando o Brasil. O extermínio daquelas famílias no Rio de Janeiro é só a milícia gritando o seu brado de vitória e sendo apoiado pelo vice-presidente general Mourão, e o Bolsonaro está fazendo a sua festa caladinho, porque ele é um miliciano de personalidade. Né? Então eu ainda quero refletir com você sobre essa questão desta mulher digna que não está sendo bem interpretada pela opinião pública, e agora vai ter mais impedimentos ainda porque ele se tornou um segredo de justiça.
Eu quero te chamar a atenção para isso. Quando a gente tem um caso assim, ostensivo, como essa questão dessa mãe que teve essa tragédia de perder o seu filho para o seu então marido. E aí, a opinião pública está recaindo sobre essa mãe, que é uma mulher digna. Com quanto a fama dela tenha ficado manchada, mas é uma mulher digna e merecia ser ouvida. Se ela precisa ser processada porque ela teve de mentir no começo enquanto ela estava lá debaixo da opressão da família, que ela pague por essa mentira e não no sentido de que ela assassinou seu filho. É injustiça demais se essa mulher for condenada por homicídio triplamente qualificado, porque ela não sabia o que estava acontecendo, por isso que ela caiu no jogo da mentira, porque é mais uma mulher dentre as milhares. E eu trago esse caso aqui porque é um caso famoso. Mas se a gente atentar para o caso destas mulheres, e aí eu chamo a atenção, eu estou pedindo alguma psicóloga, alguma líder de movimento feminista, alguém que tenha a feminilidade trabalhada, porque nós vivemos essa questão no país. São mulheres que não veem a causa das mulheres, como há negros que zombam das questões das negritudes, como há indígenas que querem ficar ricos para agradar Bolsonaro, querem explorar o seu próprio povoado, como nós temos aí também gays LGBTQIA+, fóbicos. Então, nós temos também mulheres que são misóginas. Eu estou dizendo que esta é a condição das mulheres num país fundamentalista como o Brasil, tradicionalístico, fundado e todo arquetipizado na escravização de pessoas afro que foi para a cultura. E aí, isso atinge sobretudo mulheres. Todas as desgraças do mundo atingem em dobro, em triplo. Ou seja, nós cometemos homicídios triplamente qualificados todos os dias com as mulheres da nossa nação. Por isso que eu pego esse caso Monique como exemplo. Porque uma mulher inocente em relação ao assassinato do seu filho está sendo destruída, vilipendiada, e eu clamo a Deus por ela sempre nas minhas orações, para que o Senhor faça um milagre e tenha misericórdia dela. Mas eu converso com você aqui para que a gente mude a nossa cultura, porque a nossa cultura Deus deixou na nossa mão mudá-la. Por isso que eu estou aqui conclamando pessoas que trabalham com as ciências humanas para que reparem neste caso, porque tem uma mulher pedindo socorro, e ela pode ser um caso exemplar para muitas outras mulheres que estão pedindo socorro. Porque o que tem a ver esse segredo de justiça? É essa coisa, nós temos aqui um grande arcabouço miliciano, tradicionalístico do Rio de Janeiro, que vem misturado à maneira machista e misógina como as autoridades lidam com as coisas. E aí no meio dessa coisa imensa nós temos um ser do sexo feminino, uma mulher, mãe, que ora tem que ser responsabilizada por aquilo que ela não daria conta de fazer, e nenhuma mãe daria conta de fazer se estivesse no lugar dela, e ora ela é responsabilizada porque ela estava sendo mulher. O marido e a família que a estava oprimindo falou assim, ó, vai ao salão se arrumar. E ela, que tinha que dar um jeito de fazer as coisas chegarem à justiça, ela foi se arrumar, porque no dia que ela fosse fazer a reconstituição do crime, ela ia colocar tudo a perder. Mas o advogado macho, cristão de família, bababá, mas é cristão de família, geralmente está oprimindo mulheres. Sou psicólogo, mas sou cristão de formação e sei as vísceras dessa coisa toda, como é que funciona. E foi vendo os sofrimentos da minha mãe em relação a essas questões que eu também fui me tornando psicólogo. Então, é isso. Uma milicianização da cultura brasileira que vem misturada com um machismo onde os homens têm mais vozes do que a mulher, que vem também misturada, formatada na misoginia, que é esse ódio à mulher. E essa mulher tem que falar, não vamos ouvi-la. Deixe a mulher falar. Vamos fazê-la falar. Porque esse caso é simbólico do que anda acontecendo com as mulheres deste país. Que é um convite à luta, que é um convite a sair desse inferno dessas misoginias. Que começa a ser assim, pelo clamor. Jesus, quem é essa mulher
Quem é essa mãe? Porque eu não consigo me compadecer? Mas por que esse cara está falando dela? Então, que eu aqui, pelo poder do Espírito Santo, consiga convencer muita gente boa, que talvez não vá falar, não vá se posicionar, mas que tem um poder que só eu e você, habitados pelo Espírito Santo que somos, nós temos esse poder de, se não podemos ir às ruas em tempo de pandemia porque nós não somos loucos como os adoradores da besta do Planalto, eu e você temos um poder ecoado por Jesus. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te recompensará. Eu sei que o Brasil está na desgraça de um bando de gente que diz adorar a Deus, mas que é tudo isso, é tudo criminoso em nome do Senhor, e mentirosos, são mentirosos. Eles confiam tanto em Deus, mas fazem tanta coisa para se manterem no poder. Mas contra todo esse mal, inclusive esse mal que engoliu essa mulher, a gente pode entrar no nosso secreto e dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Imagine, sei lá, 200 milhões de pessoas dizendo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, no secreto, a ponto de Deus chegar para Elias e falar: Elias, você está na mídia e eu te coloquei. Mas você não sabe, eu tenho ainda 7.000 joelhos com os quais eu estou contando, você não está sabendo. Então, a gente não precisa fazer manifestações e nem alardes, mas a gente pode entrar para o nosso quarto e, sem a gente ver, Deus receber inúmeras orações e falar: eu preciso olhar para aquela mulher porque eu preciso olhar para um tanto de mulher e eu preciso mudar essa cultura porque estão buscando. Esse deveria ser o nosso sonho. Porque esse é o sonho do Evangelho de Jesus. Primeiro mudar os corações, depois mudar a cultura e depois ir revertendo a maldição do Éden que a gente tanto domestica. Mas a gente vai mudar isso com os nossos conchavos secretos com o nosso Pai Celeste, que é o Pai Celeste tanto quanto o Deus que nos habita, o seu Espírito. Pense nisso. Se você quiser falar comigo mais pessoalmente, quiser propor alguma coisa, quiser corrigir alguma coisa, quiser fazer algum questionamento, quiser até me xingar com carinho, né? Porque eu estou aqui cheio de amor para oferecer, então vai me xingar com carinho. Entre aí nas minhas redes sociais, vá lá nos lugares privados, né, de mensagens, e fale comigo. E se você está entendendo que esse vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações e vamos crer na semente do Evangelho eterno para a nossa geração. Tem muita gente boa falando muita coisa interessante aí. Mas, por exemplo, sobre esse caso Monique, eu ainda não vi nada do jeito que eu estou falando. Então eu estou te oferecendo aqui até uma vantagem, com todo o carinho que Jesus colocou em nossos corações. Que o Senhor te abençoe.